queria primeiro, né, dar boa noite a todos e todas, dizer que é uma honra imensa receber hoje aqui o professor doutor Bruno Chapadeiro. Muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. A honra é minha. Que bom, então, que há uma reciprocidade aí, né, nesse compartilhamento, vamos dizer assim, desse trabalho compartilhado, né, não no sentido lucrativo, mas no sentido mesmo do prazer. Acho que a gente precisa fazer mais experiências nesse sentido, né, de trocas, enfim. Mas eu queria agradecer, né, a presença do Bruno. O Bruno tem feito um trabalho aí durante toda a pandemia, né, participando inclusive de muitas lives para discutir a questão da saúde mental. Nós andamos conversando em alguns momentos aqui sobre a questão da pandemia, o trabalho na pandemia, e eu acho que hoje, então, a gente tem a oportunidade de aprender, né, com o Bruno, de acessar um conhecimento que vem, inclusive, da formação dele, também da militância, enfim, vai contribuir muito aqui com o debate que a gente tem feito nessa disciplina. Mas hoje nós vamos, então, ouvir o Bruno, eu vou apresentar algumas não das características, né, mas algumas aí das etapas de formação dele, né, e já passo para ele. Se ficar faltando, Bruno, alguma coisa, aí você me fala, tá? Tranquilo. O Bruno é graduado em psicologia, tá, pela Unesp, né, ele tem especialização em psicologia organizacional e do trabalho pelo Conselho Federal de Psicologia, é mestre em serviço social, em ciências sociais pela Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp de Marília. Acho que depois, Bruno, você poderia até falar um pouquinho do seu mestrado, para o pessoal conhecer o Tela Crítica, porque eu fiz um curso de extensão do Tela Crítica, e não é todo mundo que sabe, né, que tem essa possibilidade, e é um curso bem interessante. Depois eu vou até buscar o link, vou colocar aqui no chat, mas como seu mestrado, né, você estava dizendo que entrou um pouco aí nessa discussão da proposta do projeto do Giovanni, Tela Crítica, aí eu peço para você também falar um pouquinho mais, tá? Claro, com certeza. Mas o Bruno também tem doutorado, né, doutorado em educação, pela Faculdade de Educação da Unicamp, tá? E ele fez o doutorado sanduíche em Paris. Ele teve na Universidade Sorbonne, né? E também fez um pós-doutorado, o seu pós-doutorado em saúde coletiva pela Unifesp, e aí tem várias especializações, né, perito judicial em saúde mental e trabalho, prestando serviço aí para o TRT, né, da nona região, é professora adjunto do programa de pós-graduação em psicologia da saúde pela Universidade Metodista de São Paulo, UMESP, é pesquisador colaborador da Rede de Estudos, RET, do Grupo de Estudos Impactos das Novas Morfologias Contemporâneas do Trabalho sobre o viver, o adoecer e o morrer de trabalhadores e trabalhadoras, né, do Instituto de Estudos Avançados da USP, do IEA. É cadastrado também no grupo de pesquisas do CNPq, Núcleo de Estudos, Trabalho, Saúde e Subjetividade da Unicamp, é secretário-geral da Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, ABRAST, né, para o biênio 2020-2021. Então, assim, o Bruno tem vários artigos publicados, é uma pessoa que vem não só estudando, mas também militando, é uma pessoa que tem trabalhado muito aí na ABRAST, né, eu acho que é importante falar da ABRAST, que é essa associação brasileira, né, de saúde do trabalhador e da trabalhadora, e também eu vejo o Bruno na frente ampla, em defesa da saúde do trabalhador e da trabalhadora, né. Então é isso, o Bruno é um psicólogo com ampla experiência acadêmica, militante, na área da relação, vamos dizer assim, trabalho e saúde, não só a saúde do trabalhador e da trabalhadora, mas contemplando aí a organização, a gestão do trabalho, né, a divisão social do trabalho. Então, Bruno, seja muito bem-vindo, eu vou passar para você fica à vontade para conduzir a aula, inclusive para acrescentar aí nas suas apresentações, tá? Obrigada, viu?
Um prazer te receber. Obrigado, Edivânia. Obrigado aos seus alunos e alunas também por me receberem. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer e enaltecer essa tua proposta, né, dessa integração. A Edivânia, aí fica para os alunos dela e para os meus saberem, mas a Edivânia é uma referência na área de saúde do trabalhador, uma militante aí das primeiras, contribui muito, já está fazendo a sua livre docência. Ela sempre foi uma referência para mim, nos meus estudos, nos congressos que ela organiza, né, em Franca, congressos muito importantes da área de saúde do trabalhador. E eu acho, né, Edivânia, que a gente está fazendo jus aqui ao campo da saúde do trabalhador com essa proposta de atividade unindo o serviço social e a psicologia, né, porque é um campo em que a gente fala tanto dessa interdisciplinaridade, a multiprofissionalidade, muitas vezes a gente não pratica, né, a gente fica tendo que correr aí com as nossas atividades, com as nossas aulas, cada um no seu quadrado, e a gente não propõe essa integração de olhares aqui que é tão importante, né? E no futuro, tanto as tuas alunas, os teus alunos, quanto os meus também vão ter que trabalhar em equipe, né? Vão estar no mundo do trabalho, atuando com o pessoal do serviço social, com o pessoal da psicologia. Então, quanto mais a gente integra esses olhares, mais a gente consegue dar boas respostas, né, às demandas do mundo do trabalho atualmente, né? Então, eu agradeço por você ter aceitado os meus estagiárias para estarem aqui. É uma turma muito bacana, eu tive um encontro com eles na semana passada e são pessoas, me pareceram muito, muito íntegras, com histórias muito bacanas e que com certeza vão ajudar aqui a construir esses olhares, e eu espero que a gente possa fazer uma proposta, né, de um bate-papo aqui. Por isso que eu tentei não construir nada muito pronto e tentar fazer como eu faço nas lives em que eu tenho sido convidado, de poder falar um pouco de como tem sido a experiência de trabalhar com esse campo da saúde mental e trabalho, nesse momento da pandemia especificamente. E aí, antes de tudo, Edivânia, eu queria saber quanto tempo eu disponho, mais ou menos, você acha legal? Bruno, olha, primeiro, né, fica à vontade, eu fechei aqui só para a gente, não tem às vezes problema, né, com a internet, mas vou abrir a câmera aqui novamente. Mas, assim, você fica à vontade quanto à metodologia, eu acho que é muito bem-vinda, né, a proposta da gente tentar ter trocas aqui, enfim. E o tempo de exposição é de 40 a 50 minutos, que aí você pode trazer aí os fundamentos, o que você achar mais interessante também, relato da experiência, né? E você fica à vontade. Tá bom. Eu falo bastante, mas eu vou tentar me conter aqui para a gente ir nessa ideia de poder trocar. E aí eu quero deixar todos e todas bem à vontade para me interromperem a hora que quiser, tá? Abrir o microfone, fazer uma pergunta, alguma colocação, alguma crítica, alguma angústia, o que quiserem colocar. O chat também, talvez eu não consiga olhar aí o chat, mas a Edivânia qualquer coisa vai mediando para mim. Bom, eu falando um pouco da minha formação, né, então eu na verdade, desde a graduação, já tinha um interesse pelas questões ligadas ao trabalho e que se deram a partir do estágio na empresa júnior, né? Então, eu parti primeiro para um olhar da psicologia organizacional, né, dos processos de RH e gestão de pessoas clássicos, para daí ficar com uma pulguinha atrás da orelha, né, durante o estágio e notar que eu tinha... eu lidava com casos em que as pessoas tinham um sofrimento no trabalho, né, um sofrimento mental, tinha um adoecimento. Então, eu comecei a olhar um pouco mais para esse campo da saúde do trabalhador, da saúde mental relacionada ao trabalho, e em paralelo a isso, eu era também do centro acadêmico da psicologia, lá da Unesp de Assis, e eu fundei um cineclube lá para falar sobre cinema e psicologia, né? Então, basicamente, funcionava como um cineclube comum, eu convidava os professores do próprio curso para debaterem um filme, etc., né? E aí a coisa foi ganhando um corpo, assim, foi crescendo,
E a reitoria da Unesp encampou o projeto na sua pró-reitoria de extensão, né? Então, o projeto existe até hoje lá na Unesp de Assis. Eu sei que tem alunos que são bolsistas, etc., e funciona mais ou menos nesse esquema ainda de um cineclube dentro do curso de psicologia. Então, quando eu quis ir para a área da pesquisa, né, eu fiquei pensando assim, bom, o que eu sei fazer? O que eu gostaria de unir, né? Então, eu gostaria de unir o olhar para as questões do trabalho e o olhar para a arte, né, uma vez que eu tinha esse projeto aí do cinema. E aí eu conheci o professor Giovanni Alves, da Ciências Sociais da Unesp de Marília, que trabalhava com esse projeto do Tela Crítica, que era a proposta de fazer uma análise crítica de filmes, né, produzir artigos científicos a partir da leitura de filmes, uma coisa muito minuciosa que ele faz, né, ele esmerilha os filmes, assim, e, consequentemente, poder trabalhar com filmes também, produzindo documentários sobre o mundo do trabalho, sobre diversas formas de trabalho, né, e poder fazer dinâmicas com filmes também, com trabalhadores, para que eles possam falar dos seus processos de adoecimento, por exemplo. Então, eu fui estudar o mundo do trabalho através do cinema, por conta disso, né, por conta dessas perspectivas, e sempre foi muito rico, né? Nós produzimos alguns documentários interessantes, como dos alfaiates lá da cidade de Marília, de professores. Estamos produzindo um agora de magistrados do TRT1 do Rio de Janeiro. Enfim, a gente continua fazendo isso e eu levei isso um pouco para a minha prática. Eu termino o mestrado e ingresso como professor substituto na Federal do Paraná, em Curitiba, e lá eu decido fazer uma disciplina, a disciplina era Psicologia e Trabalho 1, né? Então a introdução dos alunos e alunas para as questões do trabalho, né? E eu proponho uma disciplina toda feita com filmes, né? Eu falo para eles, ninguém vai ler texto aqui, a gente só vai ler texto se vocês sentirem necessidade a partir da análise dos filmes. E aí, então, a gente faz uma disciplina toda com filmes e é muito interessante. Eu revejo essa turma um pouco tempo depois, uma disciplina chamada Psicologia e Trabalho 3, em que aí a gente falaria dos trabalhos desregulamentados, né, dos trabalhos temporários, etc. E aí, a gente já tinha essa experiência com filmes, eu falei para eles, o que vocês acham da gente produzir documentários, né? E aí foi muito bacana, foi uma experiência muito bacana, eu tenho esses documentários até hoje desses alunos, alguns, assim, eu diria que poderiam ir para festivais, tamanha qualidade, tamanho o carinho que eles tiveram, né, pensando que era mais um trabalho da faculdade, mas alguns, assim, né, tiveram muitos que, dentro das suas possibilidades, fizeram filmes com celular mesmo, eram muitos trabalhos na rua, então tinha chiado da rua, né, outros fizeram parcerias com o curso de jornalismo, por exemplo, pegaram equipamentos um pouco mais profissionais, pediram ajuda para o pessoal do jornalismo para tirar esses ruídos, legendaram, né, justamente porque era na rua, e aí era muito bacana, porque a partir disso eu sinto que eu conseguia acessar esses alunos e alunas além da questão pedagógica, mas também em termos da subjetividade, né? Por quê? Na disciplina de trabalho 1, em que a gente discutia os filmes, eu lembro que teve uma aluna que teve uma mudança de comportamento muito interessante, eu nunca mais esqueci essa história, porque ela, né, era daquelas que sentava na primeira carteira, discutia sempre, estava sempre atenta, tirava boas notas, e aí ela passa a sentar mais nas últimas carteiras, conversar bastante a ponto de atrapalhar a aula, né? E aí, um dia eu precisei chamar a atenção dela, coisa que eu não costumo fazer, né? Dizer, tá atrapalhando, tá incomodando um pouco. E nesse mesmo dia ela me manda um e-mail à tarde dizendo que a disciplina estava sendo muito mobilizadora para ela, porque eu estava passando um filme na época, que é aquele O Corte, que fala sobre um desempregado, né? E ela estava vivendo isso em casa com o pai, que estava desempregado, né? Então foi muito mobilizador para ela, ela não estava conseguindo lidar, né? Então eu senti que a partir dos filmes a gente estava acessando um conteúdo subjetivo desses alunos, porque o mundo do trabalho nos permeia, né? Todos nós trabalhamos, eles depois
de formados vão adentrar esse mundo do trabalho e estão permeados pelos trabalhos dos seus entes queridos, né, e etc. Então, foi muito interessante. E depois, na disciplina em que nós produzimos os documentários, teve uma outra aluna também que ela entregou o trabalho final escrito e tinha uma cartinha anexa em que ela dizia que ela havia feito documentário, né, ela, o grupo dela, na associação de bairros do bairro dela, que os pais tinham fundado, lá na década de 70. E ela escreveu uma carta assim, muito, muito mobilizada com esse reencontro com as origens dela a partir do documentário, né? Até que ela fez o documentário, né? Então, eu notei que os filmes, os documentários, eles tinham essa possibilidade de acessar também o mundo subjetivo dos alunos e das alunas e também de trabalhadores. Nesse meio tempo, que é quando eu conheço o Caju, né, o diretor aí do GIG, a Uberização do Trabalho, que a gente estava falando, num congresso em Londrina, ao qual nós fomos discutir um outro filme dele, um outro documentário já clássico, que é o Carne e Osso, né, que fala do trabalho em frigoríficos. Se não me engano, acho que está disponível no YouTube. E aí, então, a gente começou a fazer uma dobradinha. Todas as vezes que ele era convidado para debater o próprio filme, ele pedia para me chamar para falar da parte de saúde do trabalhador, saúde mental e trabalho, e eu vice-versa. Então, nós ficamos muito amigos e continuamos trocando até hoje, né? Até que aconteceu isso dele produzir o GIG, me chamar para procurar psicólogos e psicólogas que trabalhassem com o aplicativo, etc. Então, a minha trajetória fala um pouco desse campo da saúde mental e trabalho, né, até pela minha formação inicial na psicologia, no campo da saúde do trabalhador, ao qual eu vou lidar com essas questões ligadas aos adoecimentos relacionados ao trabalho, né. Então, eu ingresso na Abrast, né, na diretoria da Abrast, Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, a convite do professor René Mendes, né, e na Abrast, por exemplo, eu acabo assessorando em 2018, eu faço parte do grupo que assessorou tecnicamente o Ministério da Saúde para a revisão da lista brasileira de doenças relacionadas ao trabalho, né? Tem uma historinha à parte aí dessa lista, se sobrar um tempo eu conto, né? E aí, a partir da Abrast, o professor René Mendes começa a fazer exatamente, publica e despublica a lista. A partir da Abrast, o professor René Mendes começa a articular com outras associações ligadas ao campo da saúde do trabalhador, ou da saúde coletiva, enfim, né, a Abrasco, a Associação Brasileira de Médicos pela Democracia, enfim, né, diversas entidades, hoje já são mais de 50, para compor essa frente ampla em defesa da saúde de trabalhadores. Tá? Então, a gente tem trabalhado desde o começo da pandemia, arduamente, para produzir conhecimento, fazer pressões políticas, etc., no sentido de evidenciar essas questões de saúde do trabalhador neste momento da pandemia. Então, eu acabei ficando responsável por articular o GT2 lá da Frente Ampla, né, o Grupo de Trabalho 2, que tinha o preceito de discutir a Covid-19 como uma doença relacionada ao trabalho, a gente pode falar sobre isso, e também o GT3, que discute a saúde mental e trabalho também nesse momento da pandemia. Tem um pezinho no GT5, que tem discutido diversidade, inclusão, antirracismo, né? Falei para a Edivânia, tenho me aquilombado cada vez mais nos dizeres da Conceição Evaristo, né? Tenho me utilizado, inclusive, de aportes de estudos mais decoloniais, inclusive estava até com uma proposta de um segundo pós-doutorado em que eu pudesse levantar autores e autoras
negros, né, e latino-americanos que tenham estudado a saúde do trabalhador, por exemplo, isso tem me chamado a atenção. Mas, enfim, eu acabei mudando, né, a pandemia veio e fez com que a gente, eu estudava perícias, estava estudando uberização do trabalho, etc., e aí, de repente, chega a pandemia e muda todo o nosso foco de pesquisas e ações, né, e aí eu passo a estudar mais esse campo da saúde mental, trabalho e Covid-19, tá? E aí é o que eu queria trazer para vocês um pouco do que eu tenho pesquisado já vai fazer um ano, né? Desde março do ano passado eu tenho me debruçado sobre esse tema. A minha mãe, ela brinca comigo, ela diz que ela acha que a primeira palavra que eu falei na vida foi porquê, né? Ela fala, você sempre quis entender o porquê das coisas, você só podia ter se tornado pesquisador, né? Ela brinca comigo quanto a isso. E eu acho que é a minha forma de talvez conseguir espantar um pouco aquilo que eu temo, né? Eu tinha um professor na faculdade que dizia que a gente só pesquisa o que nos incomoda, né? Aquilo que nos chama atenção, que a gente quer resolver enquanto uma questão, né? A gente quer dar uma resposta no sentido lucasiano, né? Então, a Covid-19 surgiu para mim como algo que eu sentia que eu queria dar uma resposta, eu queria estar próximo desse assunto, até para desmistificar um pouco o assunto e talvez perder um pouco de medo, né? Porque a princípio surgiu realmente como essa coisa grandiosa, que realmente né? A gente tem visto cada vez mais o número de mortes, infelizmente, crescendo. É muito triste o cenário mundial, e aqui no Brasil, pelas nossas veias abertas aí de uma desigualdade social, a gente vê que a coisa se agrava, né? E eu quis compreender, então, o que seria o que estava sendo chamado naquela época da quarta onda da pandemia, né? Por que quarta onda? A primeira seria a própria pandemia, a segunda falaria sobre os cuidados relativos à pandemia, né? A terceira sobre aqueles cuidados de quem permanecia precisando de cuidados mesmo durante a pandemia, como os nossos idosos, por exemplo. E a quarta onda seria o que essa pandemia deixaria para a gente de vestígios na nossa saúde mental, né? Então, eu tenho acompanhado pesquisas de âmbito mundial falando sobre esse tema, pesquisas de onde a gente menos imagina tem sido tem se olhado para essa questão da saúde mental, né? Então, pesquisas dos Estados Unidos, Espanha, Marrocos, Índia, Paquistão, eu tenho pego desses países muitos dos aportes, e claro, aqui no Brasil já há pesquisas muito importantes que foram produzidas no ano passado, falando sobre essa questão da Covid-19. A pandemia me fez revisitar um autor que eu acho muito interessante, é um dos expoentes do campo da saúde do trabalhador, que é o sanitarista Giovanni Berlinguer, né, um italiano que esteve presente no movimento sanitário italiano, contribuiu inclusive com a reforma sanitária italiana, né, no sentido da reforma psiquiátrica também, quando ele fala que o adoecimento ele tem 4 dimensões, né? Quais são elas? A dimensão de você verdadeiramente estar doente, né, você ter sintomas de uma doença, tá? A dimensão de você estar doente, mas não ter sintomas, por exemplo, né? Isso para a Covid-19 diz muito, porque a maioria dos casos que nós temos são assintomáticos, né? E são os assintomáticos que mais transmitem, inclusive. O oposto, né? Então você estar doente, mas não... desculpa, eu falei estar doente e não ter sintomas, né? Você ter sintomas, mas não estar doente, achar que está doente. Mas para mim o que mais me importa, que eu queria chamar a atenção, é a quarta dimensão, quando ele diz o poder estar doente, né? Ele diz assim, olha, há uma expressão do adoecimento que é, de fato, a gente poder estar doente. Quem pode estar doente, né? Ele dá um exemplo muito interessante. Um professor que tem como recurso de trabalho a sua voz, e sei lá, uma outra profissão que não necessariamente utilize a voz, né? Um professor muitas vezes não pode se dar ao luxo de estar doente, porque ele tem na sua voz
uma ferramenta de trabalho, né? Ou seja, ele vai dizer assim, tem pessoas que podem estar doentes, mas não podem se dar esse luxo de cuidar, de olhar para essa doença, porque precisa levantar cedo no dia seguinte para ir trabalhar, para pôr comida na mesa, né? Isso me chamou muita atenção porque a gente assistiu muito isso na pandemia, né? A gente tem assistido, já desde o começo, um embate muito, muito tolo, né, entre uma dicotomia que não existe, entre economia e saúde, entre economia e vida, né? O debate que se coloca de um jeito muito banalizado, né? Como se fossem realmente dicotômicos esses conceitos, mas um não vive sem o outro. A diferença que eu acho que a gente esqueceu no meio do caminho, na verdade, é que a economia tem que estar a serviço da vida e não o contrário, né? Então, foi posto essa problemática aqui no Brasil desde o começo. Bom, quem que, enfim, pode estar doente, no fim das contas, né? Quem que vai poder se dar esse luxo de ter Covid-19? E a gente está falando da Covid-19 porque é o que está aí nos permeando desde março do ano passado, mas a gente pode fazer um paralelo com a própria saúde mental, né? O quanto que as pessoas podem se dar ao luxo de terem algum transtorno mental. Vejam que eu coloco sempre a questão do luxo como uma ironia, porque ainda se tem muito estigma, a saúde mental ainda é um tabu. A gente tem assistido isso, inclusive, nas próprias universidades, onde a gente vê docentes e discentes adoecidos, cada vez mais um índice de medicalização muito alto e começando muito cedo na vida, né? Porque há muitos despropósitos, falta de sentido, e que a universidade, infelizmente, tem colaborado com isso, né? A universidade tem colaborado em ser uma máquina de destruir sonhos desses dois lados, né? De professores e alunos. Enfim, e a saúde mental, ela se torna um estigma já há muito tempo, então a pessoa prefere trabalhar adoecida, né? E aí a gente tem os fenômenos, por exemplo, do presenteísmo no trabalho, né? Se antes a gente falava do absenteísmo, muitas faltas em relação ao trabalho, agora a gente está falando de muitas pessoas que se fazem presente no trabalho adoecidas, né? Ou em processo de adoecimento, e vão tocando as coisas porque não podem expor essa situação, porque podem ficar estigmatizadas frente aos colegas de trabalho, frente à chefia, né? Eu, por exemplo, durante pesquisas agora do período da Covid, eu descobri que havia um banco que, antes, para você subir de cargo, ele perguntava se você era sindicalizado, né? Isso contando negativamente. Agora a pergunta, na verdade, não só pergunta, como investiga o seu histórico de saúde, seu histórico médico, para ver se você tem afastamentos ou tem indícios, principalmente, de alguma questão ligada à saúde mental, né? Ou seja, então você não pode alçar um cargo maior nesse referido banco, e isso não é uma realidade só desse banco, é uma realidade de diversas organizações, tá? Porque você vai ter uma pecha, um estigma de ser um doente mental, né? Então, já há um tabu, esse tabu, ele nos faz muito mal, porque uma hora isso transborda, né? Uma hora isso extravasa, e extravasa seja na forma de violências entre pares, seja na forma de uma ideação suicida, né? Isso eu estou falando dos casos mais extremos, mas também pode transbordar com próprias sintomatologias no corpo, né? Então, uma vez eu lembro de ter feito uma inspeção numa indústria de cana-de-açúcar, e conversando com um dos gestores, eu nunca mais esqueci essa fala dele, ele me disse assim: eu te aponto pelo menos 5 outros diretores que estão à base de ansiolíticos, e eu lembro dele ter erguido uma parte da calça e mostrado a canela com várias manchas avermelhadas pelo corpo, né? A princípio, qualquer outro profissional da saúde, olharia aquilo e pensaria, sei lá, num linfoma, né, alguma coisa do tipo. Mas, segundo ele já havia buscado as causas
e nenhum profissional tinha conseguido lhe dizer do que se tratava, né? Então, a hipótese versava sobre algum problema da ordem psicossomática, tá? Então, o corpo também acaba respondendo aos estresses, ansiedade, depressões que a gente tem sofrido muito por conta do trabalho, né? Então, o corpo vai responder com sinais de taquicardia, cefaleias, dores no corpo, um cansaço, né? E vejam que, curiosamente, eu estou falando de sintomas muito próximos, por exemplo, de um burnout, do esgotamento profissional, e que são sintomas também que podem ser identificados na Covid-19. E aí isso nos leva ao primeiro grupo de estudos que nós temos feito na Frente Ampla, né? Eu propus lá que nós dividíssemos essa classe trabalhadora em 3 macro-eixos de estudo, e aí são eles, os trabalhadores que foram considerados essenciais, né, da linha de frente, os teletrabalhadores, nós aqui, professores, por exemplo, e aqueles que estão desempregados ou que têm trabalhos desregulamentados, precários, etc. Tá? Então, falando desse primeiro, principalmente os profissionais de saúde, eu tenho feito uma pesquisa com uma colega do Rio Grande do Sul e outra que é da Universidade de Quebec, em que a gente tem colhido relatos de trabalhadores durante a pandemia desde abril do ano passado. A gente até fez um Instagram em que a gente posta, né, a gente coloca só a profissão lá das pessoas com alguns relatos que a gente recebeu e a gente coloca ali a parte melhorzinha dos relatos, porque muitos, assim, são muito mobilizadores. E aí, por exemplo, teve um de um técnico em enfermagem que ele dizia assim no relato, todas as vezes que entra alguém que dá entrada no hospital, né, para ser entubado, eu fico pensando a capacidade de matar que essa pessoa tem, né? Ou seja, a gente sempre pensa, poxa, a pessoa que foi entubada, ela tem um potencial de não sair dali, né? Mas ele falava sobre a questão da transmissibilidade do vírus, né? Que a pessoa tinha a possibilidade de passar para tanta gente, que inclusive poderia passar para eles. Então, muitos relatos, a maioria dos relatos que nós recebemos foram de profissionais de saúde e de profissionais de educação. E dos profissionais de saúde, eles traziam justamente isso, né? O medo de adoecer, aquela coisa de voltar de como voltariam para casa. Muitos aqui em São Paulo, inclusive, chegaram a alugar lugares próximos ao hospital para não precisar voltar para casa. Um vídeo que me marcou muito durante 2020 foi de um médico na Itália voltando para casa, e o filhinho pequeno vem correndo para abraçá-lo e ele pede, né, ele faz assim para o filho parar, porque ele, né, acabou de chegar em casa e ele sabe que ele pode estar impregnado nas suas vestes da Covid-19, né? Então, muitos deles falaram sobre isso, sobre conviver com esse medo, conviver com o estigma de pegarem e depois retornarem ao trabalho e as pessoas tratarem ele como se fossem como se eles fossem sempre vetores do vírus, né? E a gente foi notando nessa pesquisa, e em outras que eu pude ver em paralelo, né, em âmbito mundial, que a maior causa dos afastamentos de profissionais de saúde nesse momento da pandemia não foi exatamente por contágio do novo coronavírus, mas sim por esgotamento, né? Então, se a gente pensa que a gente já tinha um sistema de saúde sobrecarregado, né, em termos de colocar as condições desses trabalhadores de saúde sempre nessas condições maçantes e desgastantes, porque faltava material, faltava equipe, faltava gestão, tudo faltava, né? E aí, de repente, vem a pandemia que sobrecarrega ainda mais, né? Sobrecarrega a ponto dessas equipes começarem a ter que discutir, inclusive, quem vive e quem morre, né? Vocês imaginem o sofrimento de ordem ético-política dessas pessoas, né? De terem que lidar com escolhas de decidir sobre a vida de pessoas às quais os familiares aguardavam ali numa sala bem distante do chamado covidário, né, que as pessoas que contraíam a Covid.
que me lembrou muito aquele filme O Jogo da Imitação. Eu falei que eu vou falando de filmes o tempo todo, né? Em que mostra a história do Alan Turing, né? O inglês que inventou o computador e durante a Segunda Guerra Mundial para decifrar o enigma dos nazistas, né? Só que eles não podiam dizer para os nazistas que eles haviam descoberto o enigma, porque caso os nazistas suspeitassem disso, eles poderiam mudar o enigma, os códigos, e eles perderiam todas as estratégias de guerra. Então eles começavam a decidir quais batalhas iam ser ganhas ou não, né? Foi isso que ganhou a Segunda Guerra Mundial, foi a inteligência, né, de poder dizer assim, ó, aqui vamos ter uma estratégia ou não. Mas é muito triste, né? Muito triste a gente pensar que é o que tem sido feito agora, uma estratégia de guerra, decidir entre quem vive e quem morre. Então, os profissionais de saúde que já tinham uma sobrecarga, o burnout, né, a síndrome de esgotamento profissional, ela já tem maior incidência nas categorias profissionais ligadas ao cuidar, tá? Então, profissionais de saúde, profissionais de educação, e agora a coisa se exacerba a ponto de uma pesquisa que eu encontrei dos Estados Unidos dizendo que o nosso desafio durante agora a pandemia e pós-pandemia, que a gente ainda não sabe quando isso vai terminar, até por conta das novas variantes, é de achatar a curva da saúde mental. Porque nessa investigação que eles fazem nos Estados Unidos durante a pandemia, já cresceram casos de drogadição, de alcoolismo, de depressão e de suicídios, né? Uma pesquisa também da UFRJ, publicada no The Lancet logo no começo da pandemia, também apontava que mais de 90% dos entrevistados em âmbito nacional já apontavam alguma sintomatologia compatível com um episódio depressivo, né? Então, as nossas hipóteses, no caso de profissionais de saúde, se dão principalmente por causa dessa sobrecarga de trabalho e que se agrava, então, por conta de condições de trabalho que já eram adversas e que ficam ainda mais robustas, né, mais difíceis nesse momento da pandemia. Agora, em relação a episódios depressivos, que essa pesquisa aponta, né, e há outras também que estão sendo produzidas nesse momento, como a Covida, né, que é uma pesquisa entre o FMG, Fiocruz e o FRJ, que tem mostrado o impacto do confinamento, né, do isolamento social nas pessoas que estão em home office. Eu estou desde março nesse home office. O home office é o termo popularizado, né, o termo que consta mesmo na nossa CLT, na nossa legislação, é o teletrabalho, é o termo mais acertado, né? Eu estou desde março, eu posso contar nos dedos das minhas mãos as vezes em que eu saí de casa, né? Então, é uma coisa assim realmente muito desgastante, e a gente ouviu também nessa pesquisa essas pessoas que estavam confinadas, e muitas relatavam, primeiro, sobre um medo, né, o medo do contágio, o medo do que estava acontecendo lá fora, né, o mundo está ao contrário e ninguém reparou, como também da solidão, né, a gente viu muito dessa questão da solidão em trabalhadores mais velhos também, tá, que estavam acostumados a um tipo de sociabilidade no trabalho e de repente tiveram que ficar confinados. Enfim, todas as pessoas que tiveram que trabalhar em casa, né? E aí a gente viu, eu fui vendo, eu tenho estudado um pouco mais a fundo essa questão do teletrabalho, e eu fui vendo que o teletrabalho, ele não é algo possível a todas as classes sociais, a todos os gêneros, a todas as raças, né? Então, só para citar alguns dados aqui, o próprio Fundo Monetário Internacional, o FMI, fez uma pesquisa em agosto, setembro do ano passado, do que eles chamaram de índice de viabilidade para o teletrabalho. E eles apontaram que, nos países mais pobres, periféricos, principalmente das Américas e Caribe, o teletrabalho nem sempre é possível, justamente por uma questão de desigualdade social.
tá? Então, mesmo que grande parte da força de trabalho esteja em teletrabalho ainda atualmente, né, eles apontaram que aqui no Cone Sul do mundo a coisa não é tão simples assim, justamente pelas desigualdades sociais e econômicas que nós temos. Essa pesquisa se complementa com dados do IBGE de setembro e outubro do ano passado, que vão mostrar que isso é verdadeiro, né? Assim, o teletrabalho ele só tem sido possível para moradores do Sudeste, Sul e, quiçá, Centro-Oeste do Brasil, condensando aí cerca de 70% a 80% da força de trabalho em teletrabalho. Se a gente comparar com Norte e Nordeste juntos, a gente tem apenas 8% de pessoas que têm possibilidade de realizar o teletrabalho, tá? E aí o IBGE monta um perfil. Quem são as pessoas em que o teletrabalho é totalmente possível? Pessoas moradoras da região sul e sudeste do Brasil, homens, brancos, altamente escolarizados e com altos cargos. Tá? Então, a possibilidade de um verdadeiro distanciamento social em que se permaneça produtivo, há recortes claros de classe, de raça, de gênero aqui no Brasil. E o próprio relatório do FMI apontava justamente isso, né? Dizia assim, olha, além da gente ter essa dificuldade de implementação, porque lembrando, né, o teletrabalho foi preconizado pela própria OMS como uma forma de mitigar o contágio, né? O FMI dizia assim, além da gente ter a questão da desigualdade social e econômica, essa disparidade entre países, eles apontam 3 perfis ao qual o home office foi praticamente impossível de ser implementado. Jovens, negros, pobres, periféricos, não escolarizados. Pobres, negros e periféricos não foi possível. Jovens com baixa escolaridade não foram possíveis, ou recém-formados, muitas vezes, e mulheres. Tá? E aí eu queria dar destaque principalmente a esse último, né, porque da minha pesquisa o que eu mais recebi foram de relatos de mulheres dizendo sobre a dificuldade do home office. Uma que me chamou muita atenção foi após uma live que eu fiz para o pessoal do Judiciário do Rio Grande do Sul. E vejam, o Judiciário, né, é uma categoria que tem lá as suas condições de trabalho melhor do que nós na educação, por exemplo. E ela dizia assim, eu estou em casa e meu marido e meus filhos acham que eu estou disponível para os afazeres domésticos a todo tempo. Então, eu tinha que dar conta de entreter as crianças dos afazeres domésticos durante o expediente de trabalho e dar conta do homeschooling das crianças. Né? Então, ela relatou que ela dava entrada no ponto de trabalho dela de madrugada, que era o único horário que ela conseguia cumprir as metas. E, curiosamente, né, as metas do judiciário, das empresas, da própria educação, não se abstiveram, não foram reduzidas. Né? Alguns setores, inclusive, acham que a gente está vivendo um mundo normal, porque continuaram estabelecendo as mesmas metas como se tudo fosse possível. Uma das poucas vezes que eu precisei sair na pandemia foi para ir ao banco, justamente, e eu nem havia falado nada que eu sou dessa área, simplesmente a gerente começou a desabafar comigo quanto a isso. Na verdade, eu só falei para ela da máscara, ela arrumava a máscara toda hora, eu falava assim, olha, tenta não pegar muito aqui, né, quanto menos superfície de contato, melhor. E ela começou a falar isso, bom, e você não sabe, eu tenho que trazer a máscara de casa, porque aqui eles nem fornecem a máscara, eu reparei que não havia aparador de acrílico entre eu e ela, por exemplo, eu que me coloquei num distanciamento, né, e ela falou assim, e o banco acha que eu tenho que bater as metas como se nada tivesse acontecendo, né? E aí ela falou assim, ironicamente, né, o mundo está acabando lá fora e eu tenho que perguntar para as pessoas se elas querem fazer um CDC, um RIV de crédito e etc, né? Quando muita gente está perdendo o trabalho ou está tendo seus salários reduzidos, né? A gente tem visto essa pauperização, inclusive na universidade, né? A gente tem relatos de muitos alunos e alunas que desistiram, né, do curso, mesmo em nível de pós-graduação, porque não estavam conseguindo pagar, isso tem sido uma realidade, infelizmente.
outro relato, uma jornalista dizendo, eu achei muito interessante, ela falou assim, eu não sei mais se eu trabalho em casa ou se eu moro no trabalho, né? Ela se queixava sobre essa invasão desse mundo do trabalho na sua vida particular, né? Então, muitas mulheres têm relatado essa sobrecarga. Isso já era algo que já acontecia antes, né? Uma crítica que eu faço, inclusive, a esse termo do novo normal, é que, na verdade, a gente só tem utilizado esse termo para naturalizar precarizações que já existiam antes, né? Então, as mulheres já trabalhavam em casa por semana cerca de 12 a 18 horas, né? Ao passo que os homens de 7 a 13, esses são dados do IBGE do fim de 2019 e dados da Agência Europeia de Saúde também. E aí essas mulheres têm relatado muito mais, né? Então, uma dificuldade de dar conta do trabalho porque elas estão em casa. Essa invasão desse tempo de trabalho ao tempo de vida, né? Em que a gente pode estar trabalhando a todo tempo, né? Eu lembro que no começo da pandemia eu tive que dar umas brecadas, né? Porque chegavam coisas assim de gente, e tudo é urgente, né? E nada é. Chegava de sábado, por exemplo, tem que resolver isso aqui. Gente, eu sei que a gente está meio perdido, que dia que é hoje, mas é sábado, é final de semana, é o tempo livre, né, de descanso, tão importante, a gente não tá respeitando, né? Então a gente naturalizou tudo isso, né, que já vinha sendo exacerbado por WhatsApp, e-mail e etc. E para as mulheres, então, essa sobrecarga se ampliou, tá? Então é um destaque que eu queria colocar, porque é o que eu mais tenho notado, que eu mais tenho visto nas pesquisas, mais relatos eu tenho recebido, mais do que chega na clínica, são mulheres dizendo estarem muito cansadas, muito desgastadas com esse teletrabalho e com esse momento da pandemia, né? Então, por mais que eu defenda também que a gente não deve voltar ao ensino presencial como uma forma de cuidado entre nós, docentes, e com os discentes, mas é compreensível as mulheres que têm pedido esse retorno, né, como uma forma de um pedido de socorro, né, de um lugar onde os filhos possam ficar. E o terceiro grupo, aí eu já vou encerrando, é o grupo dos desempregados, né, das pessoas que relatavam logo no começo da pandemia que se havia uma dificuldade já de conseguir emprego, que a pandemia tinha agravado isso, porque nem mais sair de casa poderiam, né? Lembrando que a gente, até pegando um gancho ainda na questão do teletrabalho, né? Também não é possível porque a gente está falando de uma população nacional em que mais de 50% não tem acesso ainda a uma internet, né? O que dirá uma internet rápida, o que dirá um bom computador, né? A gente sabe que mesmo entre nós, muitas vezes aqui dá muitos problemas. E aí, então, ainda se tem uma cultura no Brasil de se procurar trabalho, sair de casa para procurar trabalho, né? Então, a internet nem sempre é uma possibilidade, nem sempre é um acesso, as pessoas saem batendo perna atrás de trabalho, e a pandemia agravou isso, né? Não à toa, na semana passada, a gente atingiu a marca de 13,5% da população economicamente ativa que está desocupada, né, que está sem trabalho, um índice que a gente só tinha atingido lá em 2012. Então, é uma marca histórica, a gente está falando de muita gente, né, que não conseguem trabalho, tiveram muita dificuldade de acessar o auxílio emergencial, o auxílio que foi cessado, né, uma pesquisa do Ibope aqui na cidade de São Paulo mostrou que 1 a cada 4 pessoas que recebiam auxílio emergencial utilizavam para comprar comida, né? Não à toa também, no meio da pandemia, o Brasil voltou a patamares em relação à nutrição, né? A nutrição se tornou também uma problemática, muita gente passando fome. Então, a gente está falando de pessoas que não tiveram condição de pagar aluguel e foram despejadas, né? Então, a população de rua, inclusive, aumentou também nessa pandemia, população em situação de rua. Para a população negra e parda, pobre, periférica, são 1 a cada 4 também dos internados
e acometidos pela Covid-19. É algo que a gente tem discutido, inclusive, na frente ampla, né? A proposta, uma crítica a esse modelo da vacinação que foi importado dos países mais ricos, como Estados Unidos e Europa, né? De vacinar os mais idosos, que, ok, né, são ainda um grupo de risco, mas são também o que os estudos têm mostrado, os que menos saem de casa. Os que têm que sair de casa são aqueles que precisam trabalhar, e quais sejam, então, as pessoas mais pobres, a população negra, né? Então, as pesquisas têm apontado que, por exemplo, ser uma mulher negra, pobre, periférica, é o maior risco de contágio de Covid-19. Então, é uma doença que se agrava pela desigualdade, ela tem esses contornos, né, de classe, raça, gênero, que a gente precisa observar, tá? Então, muitos da categoria dos desalentados, né, que o IPEA tem chamado, que são aquelas pessoas que desistiram de procurar trabalho e também não querem mais estudar, porque senão se tornam altamente escolarizados e o mercado não absorve, né? Então, essa chamada geração neném fica num desalento de procurar um trabalho formal, e a pandemia também agrava nesse sentido, tá? Também os entregadores, né, por aplicativo, que foram as pessoas que nos abasteceram nesse momento da pandemia, ainda está uma luta constante para conseguir alguma condição mínima de trabalho para eles, em termos de uma proteção, né? Há avanços e retrocessos a todo tempo, muitos se queixam disso, né? Eles se sentem importantes nesse sentido do abastecimento das populações que ficam em casa, mas ficam com medo, né? Nunca sabem quando vão voltar para casa, com a possibilidade de terem contraído o vírus e passar para os seus familiares, e muitos também habitam regiões periféricas onde o acesso ao sistema de saúde, mesmo público, também não é, muitas vezes, uma realidade, né? Então, esse é um pouco o cenário que eu queria colocar para vocês do que eu tenho estudado, né, dos impactos na saúde do trabalhador, principalmente nessas 3 categorias. Então, pensando na questão da saúde mental, os profissionais de saúde, os profissionais da linha de frente, têm relatado muito desgaste emocional, muito estresse, né, devido a essa pressão, condições de trabalho adversas, né, protocolos que mudam a todo tempo, essa coisa de abre e fecha, lockdown ou não, né, eles ficam sempre nessa expectativa. As pessoas que estão no teletrabalho confinadas se sentindo cada vez mais solitárias, com medo, com sintomas compatíveis a episódios depressivos e ideações suicidas. Também a gente já vê que a ideação suicida, inclusive entre jovens, cresceu demais nesse momento da pandemia. E os desempregados e desalentados que sofrem mentalmente também em relação a essas constantes humilhações de não se conseguir um trabalho, de depender de um auxílio que irrisório, né, abaixo do salário mínimo. Ele é muito mais pensado em indexação do Bolsa Família do que do próprio salário mínimo, né? Então, há muitos relatos dessas pessoas em relação a essa humilhação de ter que conseguir o básico, né? O básico que a gente precisa para a manutenção da espécie humana, que é a alimentação, o abrigo e etc., né? Então, primeiro, como diria o velho barbudo, né, Divânia, primeiro satisfazer as necessidades do estômago e, quiçá, satisfazer as da fantasia, né? Então, um pouco esse é o cenário, e me preocupa muito que a gente tenha banalizado, né? A gente tenha banalizado e naturalizado algumas coisas, né? Isso aqui que a gente está fazendo, essa mediação por telas, né? Se veio para ficar, quais são os prejuízos que isso vai ter na nossa saúde mental? Porque estudos da neuropsicologia, da psicologia infantil, do desenvolvimento, já mostram esses impactos, né? Que a gente precisa do outro, né? Do calor, do afeto, das trocas, para simbolizar, para fazer aquilo que a gente faz de mais humano, que é a possibilidade de simbolização, né? Então, a gente tem banalizado esse momento, tem banalizado as mortes, numa necropolítica, né, nos dizeres do Achille Mbembe, né, absurda. A gente
tem tratado esse cenário como se estivesse tudo normal lá fora, né? Então, quando as pessoas me dizem assim, mas o bom da pandemia, eu fico um pouco receoso, porque eu não consigo ver nada bom quando há pessoas morrendo, né? Ok, tenho gostado de trabalhar em casa, isso tem me facilitado, inclusive o deslocamento numa cidade caótica como São Paulo, mas não dá, não consigo aceitar que lá fora tem gente que tem morrido tentando conseguir aquilo que é mais básico da nossa espécie, que é respirar, conseguir ar, né? Fico imaginando a angústia disso. E como profissional de saúde, tenho acompanhado isso também, né? De uma forma tangencial, mas tenho acompanhado grupos que têm sido feitos para acolhimento de profissionais de saúde, e os relatos que chegam são de filmes de terror, né? E então eu acho que há sim um certo egoísmo pairando, uma coisa que tem nos levado para algo muito baixo da nossa sociabilidade humana, mas há sempre formas e possibilidades de resistir, né? Sempre possibilidade de resistência, que eu acho que se dá em pequenas solidariedades que a gente tem visto, e outras formas de se pensar, inclusive, a nossa sociabilidade, a importância dos trabalhos, né? Que merecem muito mais do que palmas na janela, mas sim condições para que sejam efetuados, e a gente poder falar de assuntos que até ontem a gente empurrava para debaixo do tapete, como é o caso da saúde mental. Então, acho que resistência, contradições, né, a pulsão de vida nunca vão conseguir nos tirar, e acho que espaços como esse aqui, onde a gente consegue unir o público e o privado, a psicologia e o serviço social, por telas, nesse horário da noite, a gente ainda dá um jeito de resistir. Obrigado, Edivânia, mais uma vez pelo convite, viu? Um prazer. Imagina, Bruno, a gente que agradece. Eu estava notando aqui várias questões que você coloca, né? E fiquei pensando, né, no sofrimento, por exemplo, de estudantes, né? Você citou, né? Mas hoje mesmo eu estava conversando com uma orientanda, e que em 2 anos, então foi antes da pandemia, então isso é interessante também para a gente pensar, porque a pandemia, ela agrava, né? Mas muita coisa ela não cria. Eu até trabalhei isso num texto agora que eu encaminhei para Temporales, porque a questão, por exemplo, do sofrimento mental relacionado ao trabalho, né? Do sofrimento mental diante de uma configuração social, econômica e política tão sem sentido, desprovida, né, de sentido. Então, para fechar o exemplo dessa aluna, né, ela esteve 2 vezes internada no hospital psiquiátrico, né, por sofrimento mental, né? Eu estou falando nisso com intensidade, porque você pensa assim, chegou numa universidade pública, né, prestou um vestibular, foi aprovada, está fazendo, ela não tem motivo para estar sofrendo, né? E existe uma organização social muito agressiva, né, muito violenta, que despersonaliza, que desconsidera. Agora, isso não foi criado pela pandemia. A pandemia, eu acho que ela rechaça mais, né? Acho que é importante a gente entender isso. Por exemplo, o teletrabalho. O Bruno citou que eu estou fazendo a livre docência, mas está tão parado. Esse ano eu não consegui pegar ainda por conta das aulas. A gente começou o ano assim, né? E você não consegue concentrar. Como é que escreve sem concentrar, né? Mas vendo como eu estou fazendo uma pesquisa sobre as condições de trabalho de assistentes sociais da Seguridade, Saúde, Assistência e Previdência, conversando com as assistentes sociais da Previdência, que estão, né, mais envolvidas com o teletrabalho, é interessante observar o quê? Que em 2017, o INSS já tinha criado um projeto piloto de teletrabalho, né? E eu sempre gosto de diferenciar de home office, né? Por quê? Porque o home office, a gente pega uma tese de doutorado, levava, né? Agora é tudo pelo computador.
Você levava para casa, você pegava os TCCs lá no departamento, né? Eu estou falando assim porque a gente está na fase, amanhã começa a primeira entrega dos TCCs, né? A primeira data de entrega dos TCCs do segundo semestre de 2020, ou seja, referente ao ano de 2020. E aí você pegava lá os TCCs, levava para casa, né? Agora, hoje, não, é tudo mediado por isso daqui. Mas, enfim, é só um exemplo para dizer o seguinte, que o home office, a gente já estava há mais tempo, né, fazendo inúmeras questões. Nós, por exemplo, da docência, estávamos envolvidos na preparação da aula, nas leituras de teses, dissertações, trabalhos, entre outras inúmeras questões, né? O teletrabalho, ele está mediado realmente, né, por essa tecnologia, né? A gente tem, inclusive, muitas inovações, que é uma questão também que eu estava evidenciando nesse texto, e que na Previdência, das 3 áreas, vem sendo mais evidenciado, né? Vou repetir a palavra aqui, né? Porque a Previdência Social está investindo em plataformas, em inteligência artificial, né? Não sei se vocês viram, mas a Previdência criou um bonequinho ali, né? Uma assistente online, né? Para tirar dúvidas, né? Você citou o Alan Turing. Em 1950, ele escreveu um texto que ele já falava do aprendizado de máquinas, né? Então, veja, nós estamos num processo que, com a pandemia, ele foi muito ressaltado, né? Que é o que vem sendo chamado, que a gente vai ter uma aula, sem ser semana que vem na outra, sobre a quarta revolução industrial, o aprendizado de máquina, o Big Data, né? A inteligência das coisas, a inteligência artificial, né? Tudo isso configura uma revolução tecnológica. Olha... É porque a discussão, né, fica sempre assim, mas eu não vou pegar porque eu estou me cuidando, né? Mas a gente nunca fala sobre a possibilidade de transmitir, né? E o quanto que a gente consegue transmitir, né? Então, por exemplo, a pessoa que pega, ela pensa, bom, eu estou imunizada, mas, inclusive agora com as novas variantes, né, se antes já havia uma possibilidade de contágio pela cepa original, que variava aí de 3 a 6 meses, né, agora com as novas variantes a coisa se complica. E assim, mesmo quem já pegou, pode continuar transmitindo, né, por muito tempo ainda. Essa é a grande questão das vacinações. As pessoas falam, mas então eu vou ter que vacinar e continuar usando máscara e continuar indo né, e ficando em casa? Sim, porque a vacina vai te proteger de não desenvolver sintomas e sintomas que possam se agravar. Mas não quer dizer que você não possa pegar e transmitir, né? Então, acho que essas coisas não estão no debate, né? Então, não se tem a noção da gravidade, do contágio, e a gente não tem feito as coisas básicas, né, como a testagem em massa, fazer aí o fluxo dos contágios, né, o caminho que os contágios percorreram. Aí agora a vacinação também é uma coisa que está sendo muito discutida. Essas coisas não estão no horizonte do debate, né? Fica mais nessa coisa de eu não pegar e não precisar utilizar o sistema de saúde, por exemplo, né? Toda certeza. Agora, eu acho que era bom a gente abrir, né, Bruno, para ouvir um pouco o pessoal, cada Então, a um, gente né, fica no nosso bate-papo de uma compadres e comadres aqui. Vamos ouvir os alunos, as alunas. Vamos lá, gente, se animem, façam suas perguntas, depoimentos, manifestem-se. Esse espaço é nosso aqui, né? É uma troca. Acho que o Bruno falou isso também, né? Do compartilhamento, dessa relação interdisciplinar, né? Multiprofissional. Então, acho que é bem legal a gente ouvir vocês. Primeiro de tudo, deem sinal de vida, né? Vocês estão por aí, porque a gente fica falando aqui e vendo um monte de letrinha, é uma coisa tão angustiante. Deem sinal de vida, vocês estão por aí. Podem colocar questões, angústias. Oi, dúvidas. gente, boa noite. Oi. Boa noite, querida. Só uma pontuação da questão do teletrabalho, né?
que hoje as empresas, assim, pela pandemia, teve a adesão do teletrabalho, só que, por exemplo, na minha empresa já houve uma pesquisa dizendo, perguntando quem gostaria de continuar nessa modalidade, né? E por um outro lado, o quanto essas empresas estão ganhando, porque assim, a internet é por nossa conta, a energia é por nossa conta, a relação do tempo, por exemplo, quem é mãe, você não vai fazer o seu horário ali certinho, sei lá, das 8 a 1, certinho, regradinho. Não, é o filho que te chama, é o almoço. Às vezes o marido pensa, tá trabalhando em casa, não tá trabalhando, pode sair, pode fazer alguma coisa. Sempre aparece alguma coisa para fazer, para resolver. Então, você nunca vai ficar naquele horário certinho que você estaria se tivesse presencialmente falando, né? Então, o que abarca mais nesse teletrabalho, que é complicado também, que a nossa energia aumenta, a internet, muitas vezes, a gente tem que melhorar os megas para poder comportar os sites, né, de trabalho, tudo certinho, e é complicado. Ô, Bruno, se você me permite, Por favor. só colocar, né, as assistentes sociais da Previdência, assim, eu fiz algumas entrevistas, grupos focais, e é interessante porque elas colocam o seguinte, acho que é mais ou menos o que a Nathalie coloca, né? Primeiro, a empresa passa como se fosse um benefício. Ó, agora você pode trabalhar em casa, né? Como se fosse a melhor coisa. E a Previdência fez isso, né? Aí, num segundo momento, o que que ela coloca? O pagamento passa a ser por bônus, né? Então, isso que a Nathalie coloca, por exemplo, olha, eu não vou conseguir ficar 6 horas direto, né? Trabalhando. Aí, o que que acontece? Você tem que cumprir, eu vou dar o exemplo da Previdência, mas aí a gente tem coisas similares em vários lugares, né? Os trabalhadores ou trabalhadoras têm que cumprir aquela quantidade de pontos, tá? Eu falei bônus, mas na verdade são pontuações, tá? Cada tipo de benefício é um ponto. Então, segundo as assistentes sociais, às vezes você está em casa, você tem uma intercorrência, né? O filho está com febre, não sei o que tal. Se você tivesse no seu trabalho, você poderia pegar um dia ou uma folga, ou você pegaria um atestado, alguma coisa. Agora, o que acontece? Se você sai, leva no médico, faz alguma, dá a atenção ali que necessita, você tem que trabalhar até mais tarde, né? Então, você não tem mais aqueles poros no trabalho que a gente, ao analisar, né, o tempo de trabalho, você tinha alguns poros, né? Não tem mais. Além disso, o sistema, a Nathalie fala, olha, a gente tem que ter uma internet boa. Sim, porque senão ele não roda, né? Ele demora, ele trava. E aí, o que que essas assistentes sociais têm que fazer? Olha, para cumprir aquela quantidade de pontos, elas vão ter que trabalhar até mais tarde, né? Ou dobrado, ou no final de semana, e sem receber nenhuma hora extra, né? Então, do que nós temos visto, o teletrabalho, isso é uma questão que a gente não discute, né? Favorece as pessoas de não terem que tá aí no trânsito. Ok, né? Favorece também porque não está exposta à contaminação. Mas, por outro lado, o que está sendo colocado aqui é que, ao transferir o trabalho para casa, não vem sendo oferecidas condições, né? Não vem sendo garantido a jornada de trabalho e o salário, né? Então, tem sido modificado cada vez mais a questão do salário, do recebimento, através de avaliações, através de cumprimento de pontos, como foi agora a Previdência instituiu as pontuações, né? E você passa a ficar submetido àquele sistema. Então, você tem que cumprir, você tem que cumprir. E, assim, outra coisa que a gente discute muito, inclusive, uma assistente social fala assim para mim, o teletrabalho não tem cheiro, não tem gosto,
porque a gente estava lá junto, um dia um trazia, buscava um pãozinho, outro trazia um pãozinho diferente, a gente tomava um café, a gente se abraçava, a gente via as pessoas, a gente conversava. Teletrabalho é sozinho, é individual. E aí essa individualização tem um reflexo profundo, né, para a subjetividade, para a compreensão da pessoa enquanto trabalhador ou trabalhadora, né, da forma como ela se vê. Bom, mas eu só queria trazer esse exemplo aí do pessoal da Previdência que eu analisei. Ótimo. Nathalie, eu fiquei curioso. Qual foi o resultado da enquete? As pessoas querem voltar a trabalhar presencial ou querem continuar em casa? Ai, pela minha filha, eu queria continuar em casa, mas os gastos são muitos. Mas o que o pessoal respondeu? Você sabe? Ah, tava bem dividido, viu? Bem dividido. Justamente por essa questão. Quem às vezes é mãe, estava preferindo ficar em casa, até por conta que não está tendo creche, não está tendo escola, não tem com quem deixar os filhos. Mas também tem uma parte que prefere ficar na empresa, justamente porque não tem internet, não tem uma estrutura para estar trabalhando em casa. Com certeza. O pessoal do Banco do Brasil, alguns foram postos, né, em teletrabalho, principalmente aqueles com mais de 60 anos, e foi dada a opção, então, de alguns que habitavam com pessoas de grupo de risco, ou que fossem do próprio grupo de risco, trabalhar em casa. E aí era dada a opção de instalação de um VPN para acesso ao sistema do banco no seu próprio computador. Isso deu um rebuliço, foi muito complexo, porque muita gente não conseguia instalar, né? Porque foi dado o VPN, mas não foi dado assim uma assistência para a instalação disso, né? Não tinha, por exemplo, assim, passa aqui no setor de informática para instalar antes de tudo. Não, foi dado assim, baixa aqui, instala e se vira, né? E como a gente sabe, essas coisas de computador, impressora, nunca funcionam de um jeito retilíneo, né? Se eu tentar instalar aqui no meu computador, vai ser diferente de como a Edvânia vai conseguir instalar no dela e etc. Então a coisa virou um rebu, né? A ponto da gente tá falando, inclusive, tem algumas pesquisas que têm apontado, eu tenho trabalhado também com esse conceito do tecnoestresse, né? Das pessoas que têm desenvolvido uma certa fobia, uma certa aversão e um estresse, inclusive, com ampliação de cardiopatias derivadas desse estresse aqui. A gente tem visto muito isso na categoria de professores, por exemplo, né? E é curioso, a gente tem feito uma pesquisa, eu, professor Eloane, professor Giovanni, temos feito uma pesquisa com os magistrados do TRT1, né, do Rio de Janeiro, e eles não falaram sobre isso, né? Foi muito interessante que eles disseram que por eles, ok, o trabalho em casa, mediado por tecnologias, e geralmente a gente vê nas pesquisas, principalmente, um recorte geracional, né? E aí a gente foi avaliar, né, a gente foi investigar, e a gente notou que, assim, para eles, ok, porque no judiciário, geralmente eles têm um séquito, né, para cuidar dessas coisas por eles. Se der algum problema, tem um funcionário que vai cuidar da máquina e etc, né? Agora, nós, professores, por exemplo, não, né? A gente está tendo que virar youtuber. De repente, tinha gente me falando, não, você tem que usar um ring light, um microfone externo, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, né? O que eu entendo é saúde do trabalhador e olhe lá, né? O que dirá toda essa parte de tecnologia. E sempre essa surpresa, né? Se vai funcionar, se vai dar certo. Até os 47 do segundo tempo, a gente estava aqui mandando link para os alunos e alunas conseguirem acessar, né? Enfim, não é tão difícil, exatamente, né? Até auxílio livre. A gente não é tão difícil assim ter esse tecnoestresse, não, né? Bom, a Brisa é minha aluna, inclusive tem me ajudado bastante a ser um contato com os alunos. Obrigado, viu, Brisa, aqui publicamente. Está colocando aí no chat. Olá, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui.
Nosso grupo de supervisão agradece muito, eu que agradeço de vocês estarem aqui. Achei todas as colocações super importantes. Nós também, tá, Bruno? Só bom, que bom. É realmente muito triste ver todo esse cenário que estamos vivendo, principalmente para nós, seres humanos, precisamos desse contato, desse tato humano. É realmente assustador. Fora todas essas incertezas do futuro e esse se vira nos 30. Porque fomos todos... eu acho que o termo, né, que tem sido utilizado é justamente do teletrabalho compulsório, né? Porque foi isso, a gente foi colocado nisso de repente, uma coisa que não é planejada, não foi planejada, todo mundo tendo que se virar. Eu, por várias vezes, peço para eles, inclusive, para os alunos e alunas, para abrirem as câmeras, para a gente dar um pouquinho mais de humanidade nisso aqui, né? Mas eu sei que não é fácil. Hoje mesmo eu dei aula para pós-graduação, hoje à tarde, né? E alunos de pós-graduação, se ligava a câmera, o microfone não funcionava, né? Fica mais tempo, a gente perde mais tempo ajeitando tudo isso, né? Do que realmente conseguindo dar a aula. E é isso, né? Como a Brisa colocou para a gente, um se vira nos 30, tanto nessa parte da tecnologia, quanto para nós da psicologia, né? Nós somos profissionais do contato, né? Do olhar, isso tudo é tão importante, por exemplo, na psicologia clínica, né? Todas as linguagens do corpo, todo esse contato, né? Muitas vezes, inclusive, as pessoas procuram terapia, procuram a clínica buscando contato, que nunca tiveram nas suas experiências familiares, experiências de trabalho, etc. E aí, nem isso a gente está podendo ofertar, né? Então, não é possível, né? Não há mediações por telas aqui que sejam suficientes para dar conta da experiência humana que é tão múltipla, né? Não dá, a gente não vai poder naturalizar isso aqui não, né? Porque não vai ter... a gente não vai ter como desenvolver tantas potencialidades que são próprias da nossa humanidade, né? Então eu concordo com a Brisa e agradeço a participação. Ô, Bruno, no serviço social também, viu? Acho que muitas profissões, né? Mas nós das ciências sociais aplicadas, né? Falar especificamente do serviço social, é muito difícil. A questão do trabalho né, mediado por tecnologia. Igual as assistentes sociais da Previdência, nem todas entraram no teletrabalho, né? Mas elas tinham que continuar trabalhando. E aí, como atender, por exemplo, o BPC, né? Uma série de questões. Eu ia falar isso agora, do BPC. Como fazer um BPC online, né? Agora todo pedido é realmente online. Né? Aí as assistentes sociais dos CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social, né? Que têm auxiliado muito nesse processo. Porque a pessoa precisa fazer um cadastro, precisa saber fazer um scanner, né? Então, como diz uma assistente social, ela fala assim, que perguntou para a usuária, né? A senhora sabe entrar na internet? Não, nunca mexi. A senhora tem alguém em casa que pode auxiliar, né, fazer isso? Não tem, só mora eu e o meu companheiro tal. E aí, o que acontece? Que ela vai evidenciando, né? As pessoas são muito, como é que fala, distantes dessa realidade. E começam, então, a buscar intermediadores. Né? Então, é muito complicado essa história, porque a pessoa passa a pagar um pedágio para acessar o direito. Né? No serviço social, só para fechar, a gente sente muito essa dificuldade. Né? O serviço social também trabalha com essa questão, né, de estar ante as pessoas, né, de ouvir suas histórias, de buscar entender como que se configuram aquelas relações familiares, quem que pode apoiar num caso, no outro, né? E, infelizmente, com essa questão aqui fica bem mais difícil, né, do trabalho por meio aqui, né, do recurso tecnológico. Estou vendo aqui que tem mais um depoimento, vou deixar para você, Bruno. Edivânia, você falando me lembrou muito aquele filme do Ken Loach, o Eu, Daniel Blake, né? Quando ele é um filme fantástico, né? Porque mostra essa violência que é você ficar colocando uma pessoa idosa, muitas vezes, nessas situações tão humilhantes, né? Então ele foi afastado, fica a recomendação, acho que tem na Netflix, se não me engano, né? Para quem não assistiu,
ele é afastado do trabalho pela cardiologista porque ele pode ter um infarto a todo tempo, só que ele não consegue o benefício do afastamento, aí ele vai buscar um outro benefício que só é possível se ele procurar trabalho. Então ele acaba tendo que procurar trabalho virtualmente, né, assim, para inglês ver, né, fazendo aí a analogia, já que o filme é em inglês, né, para inglês ver, porque se ele, né, a hora que ele consegue, inclusive, um trabalho, ele fala, olha, desculpa, eu não vou poder assumir o cargo, porque eu não posso trabalhar no fim das contas, porque eu tenho um problema cardíaco, né, mas o sistema não entende isso, né, e a gente fica vendo, assim, por não ter esse diálogo que a gente está propondo aqui, interdisciplinar, intersetorial, né, a gente vê, assim, uma pessoa como essa, né, o trabalhador vai na Previdência, ele é beneficiário, ele vai no SUS, ele é usuário, ele vai em tal lugar, né, tipo, ele vai ganhando nomes e terminologias, e há toda uma forma de tratativa, e ele é jogado entre instituições, né, e isso é de uma violência tamanha, né, acho que tem uma cena muito marcante nesse filme, que é quando ele está tendo que preencher um currículo online, né, que só assim ele pega o mouse e assim começa a passar na tela, porque ele não sabe como é que mexe naquilo, né, e aí me lembra muito um termo que o Rubens Casara, da área do direito, tem trabalhado naquele livro O Estado Pós-Democrático, né, que ele fala sobre a eliminação dos indesejáveis, né, todas essas antipolíticas, todas essas deformas que a gente tem levado muito a eliminar o que para o sistema seriam esses indesejáveis, então os idosos, a população pobre, né, então essas violências tão permeadas aí na nossa sociabilidade, a gente naturaliza, né? É um cenário muito triste. Deixa eu ver aqui. João, o João também, meu aluno. Bem-vindo, João, obrigado por estar aqui. Eu acho que o que devia ter sido cancelado é nas eleições. Na semana do primeiro turno, os dados não foram divulgados, mas já tinha um aumento dos casos de Covid-19. Na hora que eu fui votar, ninguém apontou o termômetro para mim. Será que acontecer a eleição foi o grande erro de 2020? A gente pode citar vários, pelo menos na minha percepção, João, vários grandes erros, né, em 2020, mas talvez as eleições possam ser né, da forma como foi feito, o afã, etc. Mas eu acho que aí tem um toque muito delicado em relação às eleições, né, se a gente pensar que muitas outras coisas também aconteceram, futebol, eu sou fanático, eu sou sofredor do São Paulo, mas eu sou fanático, assim, de estar né, vou revelar aqui para vocês, de estar em casamento dos outros e estar com meu celular, assim, assistindo o jogo com fone de ouvido, de tanto que eu sou fanático, mas eu não acho que o futebol tinha que ter voltado, né, a curva de contágio entre os jogadores e trabalhadores do setor do esporte cresceu absurdamente, e só o que chega na mídia são os esportistas, né? Mas eles aí, talvez por terem histórico de atleta, conseguem se safar um pouco melhor da questão, mas muitos técnicos, por exemplo, para quem acompanha aí o mundo do futebol, mas o Vanderlei Luxemburgo, o Paulo Autuori, o Cuca, né? Só para citar aí os mais famosos, ficaram internados, né? Entubados por muito tempo, então sobrecarregando também o sistema de saúde, eles passando por esse perrengue. Mas nas eleições eu acho que tem um contorno aí muito delicado, que é justamente da questão da sucessão de poder, né? Você imagina se não tem, o grupo político contrário também acaba, né, questionando isso. Poxa, então vai ficar aí essa pessoa mais tempo no poder, mais tempo do que a Constituição prevê, né, a lei eleitoral, então também era muito delicado. Agora, voltar a futebol, ter eleições, etc., tudo isso só deveria ter sido possível se o nosso cenário fosse um pouco melhor, né? Mas não, realmente as coisas acontecem de um jeito muito jogado, né? Porque fica nessa, fica assim, então, sei lá, tem um termômetro que vai ser apontado para a pessoa, vai dar álcool e gel para ela, como se só isso fosse suficiente. Gente, a gente está falando da maioria da população usando máscaras de pano que tem 40% só de filtro, né? Tem pesquisa mostrando que o mais correto, inclusive agora para as novas cepas, é você utilizar
ou 2 máscaras de pano juntas, ou uma cirúrgica embaixo, uma de pano em cima, uma de pano com 3 camadas, né? E para cima disso, as chamadas N95, né? Aqui no Brasil, PFF2. Então, assim, caramba, né? É muito, muito complexo. Você quer colocar alguma coisa quanto a isso também, Divânia? Não, eu só queria dizer o seguinte, que de fato a aglomeração, né, e aí a eleição, as festas de fim de ano, né, elas Também. favorecem. Agora, por exemplo, foi constatado um aumento de 30% das contaminações após o período do carnaval, né, saiu aí a estatística comparando, né, o crescimento do mês anterior, tal, e pós-carnaval. Então, esse é um fato, né? Por isso que a gente precisa fazer o distanciamento, enfim, são medidas realmente para conter a curva de contaminação, né? Mas eu acho que o Bruno já colocou que não é só a eleição. Uma outra questão é que nas histórias das pandemias, é até interessante, naquele livro A Peste, né? Eu uso muito ele está até aqui, do Camus, né, ele ainda faz essa referência, que de repente diminuíram os números de mortos, né, e as pessoas aí começam a levar a vida mais ou menos normal, né, e aí volta a subir, né, e o que fica para reflexão é que nas histórias, né, das pandemias, isso é um processo. Você pega, por exemplo, da varíola, né, que gerou, inclusive, a primeira revolta da vacina aqui no Brasil, só teve ela, né? Mas a primeira revolta social, vamos dizer assim, no Brasil, que foi quase uma guerrilha, né? Mas a obrigatoriedade da vacina, a primeira vacina, né, que era contra a varíola, né? Então, muita desinformação, tal, mas eu estava dizendo que você tem, ao longo da história, um período que contamina menos, né, essa convivência, e depois volta aquela onda onde muitas pessoas vão ser contaminadas e vão morrer. Então, a única solução que tem até hoje, já tem 100 anos, né, aqui no Brasil, é a vacina, né? A gente tem que ter que tomar cuidado. Vacinação de rebanho, como se vamos deixar todo mundo, aí pegou e agora está imunizado. Não, vacinação de rebanho não é isso, não é isso, né? Que tem a ver com a história da vacina vacum, né? Surgiu aí a vacina da varíola, né? A relação com o gado, mas não tem nada a ver de você deixar a população se contaminar. E por quê? Porque os vírus, eles vão realmente se transformando. Então, não quer dizer, por exemplo, eu já peguei, que eu não vou me contaminar novamente, e que eu vou ter a mesma reação anterior, não se sabe, né? Então, a gente tem que respirar, tomar cuidado com as respostas que a gente, né, possa ir oferecer, ou concordar, porque na história é isso, né? A pandemia, ele tem uma frase que ele fala, assim, eu acho que é perfeito, né? Ele fala assim, pandemia, o Camus fala, não vai matar todos, senão não se chamaria pandemia, se chamaria extermínio. Não é isso. A pandemia vai matar uma grande quantidade de pessoas e assombrar as demais com aquele problema de saúde pública, né? Então, não mata a todos, mas ela vai assombrar. E é preciso, e desde ele está retratando em 1940, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, na década, né, de 40, e ele vai mostrando a incompreensão das pessoas, a inaceitação das pessoas quanto às medidas de prevenção, de não contágio, né? Haja vista agora, vocês olham, tem muita gente fazendo festa, como se nada tivesse acontecendo, né? As UTIs com os números lá em cima, e a gente viu isso durante muito tempo, né? Mas isso é uma questão histórica, né, que tem a ver com o nível de discernimento das pessoas, do nível de desenvolvimento aí da civilidade, né, dos níveis de civilidade, do que eu considero,
importante na sociedade, né? Se é só economia, vamos deixar tudo, né? Não precisa parar, tal, senão vai morrer de fome, enfim. E aí a gente acaba criando pessoas contra as medidas, quando na verdade a gente precisa trabalhar para que mais pessoas possam aderir, né, à prevenção e evitar que outras pessoas contaminem. Porque uma outra questão que o Camus também coloca é que ela não vai causar o mesmo efeito, né? Cada pessoa vai reagir de um jeito, porque cada um tem um histórico diferente, cada um tem uma história de vida, tem condições diferentes, tanto de acesso aos serviços, quanto de descanso, de repouso, de lazer, de alimentação, de proteção, né? Uma série de coisas. Então, desculpa se eu falei muito. Imagina, uma aula, né? Esse livro do Camus é muito bom. Eu estou terminando de ler também um que eu recomendo, assim, que, olha, eu achei um fantástico trabalho de pesquisa, que é aquele A Bailarina da Morte, da Lilia Schwartz e da Eloise Sterling, né? Duas historiadoras, em que elas pegaram para estudar a gripe espanhola, né? E é impressionante quanta coisa que a gente repetiu daquela época, de 100 anos atrás, como se a gente não tivesse evoluído nada, né? Talvez o que a gente evoluiu de lá para cá seja o advento da tecnologia, a internet, né? Mas elas apontam tanta coisa que é como se a gente estivesse lendo sobre hoje, assim. É impressionante. Eu recomendo esse livro também. São vários aspectos importantes. João, obrigado pela sua questão também, pela participação com a gente. A Daniela está colocando qual a minha opinião sobre o lockdown. Se seria bom para conter a contaminação, mas e para o trabalho? Qual o impacto? Olha, Daniela, eu sei que a gente está no calor do momento e que muita coisa tem que ser feita rápida, né? E precisou ser feito rapidamente, tá? Inclusive, isso. Exatamente, Divânia. Elas falam, né, no livro sobre a utilização do quinino, né? Que é a base hoje de medicamentos como a hidroxicloroquina, né? Daniela, eu sou totalmente favorável ao lockdown, tá? Mas eu compreendo que as vertentes de desigualdade do nosso país, né? Segundo o próprio índice de Gini, a Escola de Economia de Paris, nós somos o segundo país mais desigual do mundo. A gente só perde para o Catar, que nem uma democracia né? Em termos salariais, etc. Então, eu compreendo as dificuldades tanto psicossociais do trabalho, né? Isso de estar confinado não é fácil mesmo, principalmente para as pessoas que estão sozinhas, né? A gente já tinha altos índices em relação a transtornos mentais, e isso se agrava com o isolamento, né? Mas o lockdown é o que tem sido feito, assim, como boas práticas em vários países, inclusive um que a gente pode se espelhar, que obviamente muito menor que o Brasil, com uma formação social muito diferente também, mas a Nova Zelândia, né, tem feito esse lockdown. Agora, o lockdown, qualquer outra medida, etc., ela tem que ser executada, né, a toque de caixa, para que possa conter o contágio, mas ao mesmo tempo, em paralelo a isso, tem que ser discutido muita coisa em relação a isso, né? Porque a gente está falando de um país desigual, com tipos de trabalhos muito desiguais, e que a nossa economia tem caminhado para muito mais para o setor de serviços, por exemplo, né? E o setor de serviços tem caminhado para essa uberização, para um trabalho desregulamentado, onde as pessoas não vão contribuir com previdência social, né? Então, assim, é hora do Estado gastar, né? Então, economistas importantes, como a Laura Carvalho, do Instituto de Economia da USP, né, ela lançou um livro durante a pandemia muito interessante, chamado Curto-Circuito, né, a reinvenção do Estado. O Eduardo Fainani, também, da Economia da Unicamp, né, eles têm mostrado que, assim, os países têm investido em políticas públicas de transferência de renda nesse momento, né? Os Estados Unidos acabou de aprovar aí, né? O Biden mandou um projeto para o Senado que foi aprovado de um novo New Deal, né? De uma forma de transferência de renda para cuidar dessas pessoas que não vão ter possibilidade de parar os seus trabalhos, os microempresários, né? As pessoas nesses serviços
desregulamentados. Então, há muitas propostas, inclusive tramitando enquanto propostas legislativas no Senado, né, sobre o Estado poder gastar mais. Aí a gente pensa, bom, mas o Brasil não está tendo muito para gastar, então de onde tirar? Aí esses economistas vão propor algumas fontes, né? Primeiro, as desonerações, né? Se o Brasil cobrasse as desonerações de não pagamentos, por exemplo, de financiamento da própria Previdência Social, vindo do setor privado, a gente conseguiria valores assim da ordem de 3 reformas da Previdência, né? Do que foi quantificado em relação à deforma da Previdência, né? Também as discussões que estão em pauta, né, das taxações de lucros e dividendos, impostos sobre grandes fortunas, sobre heranças, né, tudo isso são modalidades, ou mesmo o imposto progressivo, enfim, são modalidades de transferência de renda que os países, principalmente nórdicos e europeus, têm experimentado. Né? Então, é a hora de você ter um Estado mais forte para fazer uma regulamentação melhor em relação aos trabalhos e investir em políticas de transferência de renda. Já que a nossa pauta de hoje é saúde mental, eu até escrevi um texto em que eu faço um levantamento de pesquisas que mostram que os países que investiram em políticas de transferência de renda, não só diminuíram a desigualdade social e econômica, como também as taxas de suicídio foram diminutas. Tá? Esse artigo eu chamo de o que o Setembro Amarelo não diz. Né? Então, as ações de saúde mental do Setembro Amarelo focam sempre no autocuidado, na terapia, etc. Tudo ok, muito importante, mas é a miséria que faz as pessoas darem fim à própria vida. Né? A grosso modo. Isso são dados da OMS. Mostra que os países mais pobres é onde a gente tem mais taxa de suicídio. Então, tem pesquisas, por exemplo, norte-americanas, que falam que se você aumenta $1 no salário mensal em determinados estados que foram estudados, norte-americanos, você já tem uma redução de 1,9 na taxa de suicídio. Dados do próprio Ministério da Saúde, aqui de 2018, dizem que nas cidades em que tem mais centros de atenção psicossociais, os CAPs, você também tem redução nas taxas de suicídio. Então, essas políticas de transferência de renda, de investimento em políticas públicas, e acho que essa é a hora, né? A pandemia estancou isso para a gente, é o que vai ajudar. É o que vai ajudar a gente poder ter um lockdown mais organizado, mais tranquilo, né? Mas, infelizmente, mexe em muita coisa histórica, né? Se a gente pensar que essa taxação de grandes fortunas está prevista lá na Constituição de 88 e até hoje nunca foi feita, né? Então, mexe em problemáticas aí que a gente fica tapando o sol com a peneira, né? Então, sim, sou totalmente favorável ao lockdown, desde que ele seja feito de uma forma organizada e que o Estado possa cumprir o seu papel, que é de cuidar dos cidadãos, né? Ô, Bruno, eu acho que é importante também dizer que, às vezes, as medidas de lockdown vão provocar uma absoluta paralisação naquele momento, mas depois permite o retorno, né? Você citou a Nova Zelândia, mas a gente tem a questão da Austrália, o próprio Canadá. O Canadá está ali do lado dos Estados Unidos, enquanto os Estados Unidos estão super, como é que fala? Inflando, né, os dados de mortes, né, e de internação, enfim, o Canadá teve um número muito reduzido, né, por conta, inclusive, das medidas de transferência de renda também, né, porque aí você garante que a pessoa não tenha que ir trabalhar, não tenha que sair, não tenha que se colocar à frente, né, a possibilidade aí de contaminação, né, só queria reforçar isso. Ó, até estou recuperando aqui uma reportagem da Folha de São Paulo, do Caderno Mercado, de domingo, que eu recortei, que diz assim: combate rigoroso à pandemia pode melhorar a economia, sugerem dados. Tempo mostrou que deter vírus ou crescer era falso dilema. Medidas sanitárias embasam retomada. E aí a reportagem mostra grandes empresários, inclusive, defendendo isso, defendendo que seja feito um combate mais rigoroso, lockdown, etc., o que for necessário,
porque é isso, na verdade, que vai fazer a economia reaquecer, tá? E não ficar nessa briga sobre abre, fecha, bota as pessoas para trabalhar, né, de uma forma desorganizada, sem proteção e etc, né? Então, novamente, a gente está discutindo coisas nem deveriam estar sendo discutidas, né? O Byung-Chul Han, no livrinho lançado no ano passado, Sopa de Wuhan, para mim ele foi o que fez uma análise assim, mais acertada desse momento, né? O Zizek, ele dizia que a gente vai sair mais, né, mais solitário. Vai sair socialista. Né? E o Byung-Chul Han diz que não, que talvez vai aflorar o que a gente também tiver de pior, né? E concordo com essa análise dele, né? Os franceses, eles têm um termo interessante para isso, que eles chamam, que é adaptado do direito, que chama Sala dos Passos Perdidos, Sala do Espaço Perdido, que significa assim, eles falam assim, bom, o advogado, quando está aguardando uma sentença, ele fica ali na área anterior e ele fica andando para lá e para cá, perdendo passos, gastando passos, né? Mas ele está aguardando uma decisão. E aí eles falam que a gente tem um monte dessas salas de passos perdidos, que são os não lugares que a gente tem habitado e transformado eles como produtivos. Então, por exemplo, para mim é a figura que me vem, né? Alguém trabalhando num aeroporto, por exemplo. Um aeroporto é um local de passagem, né? E a pessoa está tornando aquele não lugar um lugar produtivo, né? Um lugar que deveria ligar um ponto A a um ponto B, ele faz daquilo um momento afoito, né? Um momento produtivo. E aí eu acho que esse telepresencial nosso aqui, ele traz isso, né? Ele acaba sendo um não lugar, porque a gente está numa aula, mas ao mesmo tempo a gente está respondendo pendências em e-mail, WhatsApp, olhando a criança, cuidando de cônjuges e da casa, né? Eu tenho vários colegas que têm relatado isso, de atender pessoas, né, em clínica virtual, que a pessoa está, por exemplo, lavando o banheiro, né? Então, assim, transforma aquele tempo que seria destinado a essa interação tão importante na terapia como sendo um não lugar, né, uma sala de passos perdidos, e faz daquele momento um momento produtivo, né? Como se todo o tempo tivesse que otimizar o tempo, né? E faz várias coisas ao mesmo tempo e não se faz nada, né? Maria Eduarda está colocando para a gente, sinto que nossa dedicação e atenção é muito maior no presencial. No ensino remoto, a dificuldade de absorver os conteúdos é imensa e se torna desgastante o aprendizado. Maria Eduarda, tem alguns estudos que têm mostrado isso, inclusive, da neuropsicologia, mostrando algumas conexões cerebrais que a gente utiliza e não utiliza aqui nas telas, e que, inclusive, o contato do olho a olho ele é extremamente necessário para a gente fazer uma leitura de feições faciais também, como facilidade e possibilidade de absorção de conteúdos e de compreensão também. Então, essa tua percepção não está de nada errônea. E a Daniela é mais desgastante a aula online do que presencial, mesmo levando 1 hora de ônibus para chegar na faculdade. Eu acho que mesmo tendo esse deslocamento, né, a gente está se dispondo a estar ali, naquele tempo, né, Daniela? E o Hernando, obrigado, Edivane e Bruno, gostei muito da aula das reflexões, vou precisar sair agora. Ok, abraço, bom descanso. Fernando, obrigado, que bom que você gostou. Bom, você me diz, Edivane, o meu horário de aula estaria acabando agora, 9h10. O horário de vocês, como é que tá? Você falou que o pessoal vai saindo umas 9, imagino que também já tá estamos nos finalmente. Né? Eu coloquei aqui, estava tentando escrever, né? Às vezes eu me perco aqui no teclado e olhar, e, enfim. Mas eu só queria responder ao Hernando, né? Que realmente eu estou de acordo, assim, Bruno, você trouxe uma grande contribuição aqui para nós, né? Eu vou passar para quem está aqui também fazer as suas manifestações, mas eu queria dizer que, para mim, enriqueceu muito, acho que
a gente precisa parar para discutir esse momento pandêmico, né, e as várias interferências que ele traz para as nossas vidas, como que ele aflora um processo, né, de mudanças tão radicais no trabalho, na universidade, no ensino, coisas que já vinham, mas que agora têm, eu acho que uma intensificação, né, exploração do trabalho, enfim. E eu acho que você trouxe de um modo muito interessante, né, com bastante conhecimento. Eu gostei muito, anotei várias coisas aqui. Então, assim, muito obrigada, Bruna, e parabéns, viu, pela aula, né, pelo conteúdo que você trouxe aí para gente. Muito bom. Gratidão. Imagina, eu que agradeço o convite, depositar essa confiança em mim, né, que eu poderia tratar desse assunto tão complexo com os teus alunos e alunas. Agradeço a todos eles também por estarem aqui, né, por participarem. Parabenizo a tua iniciativa, a iniciativa do canal também, né, as entrevistas lá, já assisti também algumas muito boas mesmo, né, assim, é muito bom ver a gente tentando buscar esse respiro, né, no meio dessa coisa doida, a gente buscar formas criativas de fazer o nosso trabalho, né, imagina, uma luta, imagino que, né, a gente não tem recursos e etc., aquilo que a gente estava falando sobre os congressos, né, os congressos também possivelmente fiquem por aqui no online, né, porque quase nunca, a gente já não tinha recurso antes, imagina agora, tempo tem sido cada vez mais valioso, então só tenho a agradecer o convite e principalmente a confiança de eu poder estar contribuindo com vocês aqui, espero ter ajudado, sim. Estou à disposição, sempre que precisar. Não consigo negar nenhum convite que venha de você, da Vera, nada, pelo tanto que eu admiro vocês. São minhas referências no campo da saúde trabalhadora.